Com as bênçãos de Deus, damos início à 48ª sessão ordinária da 7ª legislatura. Solicito ao vereador Enivaldo a fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Levantei os meus olhos aos montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Salmos 120. Solicito à professora Meire fazer a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, aproveitando que faça a de um artigo do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. Direitos da criança e do adolescente. A política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-se-á através de um conjunto de ações governamentais e não governamentais, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Solicito ao secretário que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Eduardo da Delegacia. Presente. Professora Meire Barbosa. Presente. Geraldo Atleta. Presente. Renatinho Watanabe. Presente. Alexandre Amaral presente. Peto. Presente. Enivaldo. Presente. Coloco em discussão a ata da 47ª sessão ordinária. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se levantar. Está aprovada a ata. Coloco em discussão a ata da 55ª sessão extraordinária. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se levantar. Também está aprovada a ata da 55ª sessão extraordinária. Leitura do expediente recebido executivo. Anuncio o recebimento da resposta dos requerimentos 136 a 141, 143 a 146, 148, 149, 150, 151, 153, 154 e 155 de 2018, todos disponíveis no portal de transparência da Câmara Municipal. Anuncio o recebimento do projeto de lei 11 de 2018, que dispõe sobre as alterações dos anexos 2 e 3 que integram a Lei Municipal de número 1954 de 2017. Anuncio o recebimento do projeto de lei 12 de 2018. Anuncio o recebimento do projeto de lei 13 de 2018. Leitura do expediente recebido dos senhores vereadores. Anuncio o recebimento do projeto de resolução 6 de 2018. Anuncio o recebimento do projeto de resolução 7 de 2018. Solicito ao secretário que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento 180/2018. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Considerando a lei que concede a revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos municipais, requer a mesa ouvido o plenário, seja oficial do excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando o seguinte pedido de informações. 1. O Executivo pretende enviar projeto para a Câmara Municipal reajustando os vencimentos dos servidores públicos municipais. Se positivo, informar o índice, negativo, por quê? Sala de sessões, plenário, vereador Lando Silva, 17 de abril de 2018, Alexandre Amaral, vereador. Requerimento 181/2018. Senhor presidente, senhores vereadores, considerando o requerimento protocolado pela servidora Vera Lúcia Machado Moura, em anexo, com diversas questões que devem ser respondidas pelo Executivo, é que requer na mesa ouvido o soberano plenário, seja expedido ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando as seguintes informações. A Lei 01/2011 está sendo aplicada de forma correta, utilizando a progressão e evolução nos salários bases. 2. Estão sendo observados os períodos que se referem à referida lei, a periodicidade e a quantidade máxima determinada nas mesmas. 3. Há também uma referência à alteração da forma de pagamento de uma parte da educação, solicitando o salário mensal em salário por hora. Segundo informações, isso acarretaria um aumento considerável no limite permitido por lei à folha de pagamentos. Há realmente essa possibilidade? Segundo consulta ao site do TRT15, o processo 1751.93.2013 está com sua decisão final, prestes a ser encaminhado a essa prefeitura. Deste fato, qual o planejamento em relação ao acerto com os servidores públicos? 5. Não seria viável resolver as questões 1, 2 e 3 para que não haja descontrole sobre a aplicação da referida decisão TRT15? 6. Sendo que os demais servidores das diversas áreas da prefeitura estão em desvantagem salarial, sem nenhuma avaliação e reconhecimento profissional, como determina a lei orgânica quando diz regime jurídico único e de plano de carreira para todos os seus servidores e o princípio da isonomia, quando os servidores terão os direitos garantidos e será extinto esse prejuízo? 7. Há previsão em se instalar o plano de evolução e assiduidade como forma de incentivo a todos os servidores? 8.
Qual será a porcentagem de revisão do dissídio dos servidores públicos municipais? Sala das Sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 17 de abril de 2018. E Eduardo da Delegacia, vereador. Beto, vereador. Bengala, vereador. Meire Barbosa, vereadora. Alexandre Amaral, vereador. Edmo Bofete, vereador. Renato Watanabe, vereador. Geraldo Atleta, vereador. Enivaldo, vereador. Requerimento 182/2018. Excelentíssimo senhor presidente e senhores vereadores. A falta de água tem sido motivo de inúmeras reclamações de moradores residentes em pontos que dependem do abastecimento por meio de caminhão-pipa, havendo relatos de que alguns estão há mais de 3 semanas sem receber a entrega de água, o que é inadmissível. É fato que o tema já foi tratado em reunião com o senhor prefeito e algumas medidas paliativas adotadas. Contudo, o problema persiste e a situação está se agravando a cada dia. Sabe-se da dificuldade quanto aos poucos equipamentos, mão de obra, dentre outros. Contudo, certo é que a situação atual não deve prosperar. Dentro do exposto, considerando a necessidade básica do cidadão, que é de ter água em sua torneira, requer seja oficiado do senhor prefeito para que informe as providências que estão sendo adotadas para sanar o problema e estabeleça um prazo para sanar de modo definitivo, retornando consequentemente com o abastecimento dos modos anteriores e de forma regular. Outro sim, informe quanto à possibilidade de locação de caminhões-pipa ou contratação temporária de empresa para tal serviço, com o intuito de regularizar o abastecimento, permitindo com isto que a Prefeitura possa no futuro reassumir na íntegra as atividades. Requer ainda que se esclareça de modo pormenorizado a situação da implantação da fase 2 de fornecimento de água na região de Figueiras, Colibri e adjacência. Sala de Sessões, plenário, vereador Orlando Silva. Alumínio, 19 de abril de 2018. Alexandre Amaral, vereador. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador. Peço para discutir. 5 minutos com a parte. Acho que nessa semana que... nessas semanas que tem passado, esse tem sido uma preocupação corrente da Prefeitura, da Câmara de Vereadores, até porque temos sido cobrado, tanto em rede social como pessoalmente. Eu recebi aqui alguns moradores. Também hoje formulei um requerimento que pergunta menos como as coisas vão ser resolvidas, obviamente que a gente quer que seja resolvido, mas propõe ali alguns protocolos e algumas coisas que me chamam a atenção e que me começam a incomodar durante o mandato. Eu acho que tem que, obviamente, além de restabelecer esse cuidado, a gente tem que saber para quem e por que está abastecendo, porque o município por si só já não aguenta essa demanda. Não aguenta, não tem possibilidade de se permitir que as coisas continuem como estão. E propõe, inclusive, ao prefeito, no requerimento, no meu, que guarda relação com esse, porque o assunto é de água, né? Então parece que está fugindo do tema, mas não está. Que crie-se alguns protocolos, que se realize algumas fiscalizações, que se adote algumas posturas, para não deixar faltar água para quem realmente precisa, porque é inconcebível imaginar que uma família que tem uma criança com necessidade especial, que tem uma caixa d'água de 1.000 litros, vai ter o mesmo tipo de atendimento de alguém que tem uma chácara para final de semana de veraneio. Não pode. Então tem que criar zonas, tal, porque todas as perguntas que o vereador faz nesse requerimento, e que são pertinentes, obviamente, né, porque a gente quer logo que resolva, no final das contas, todos nós sabemos os motivos por que está impedindo, né? Crise orçamentária, não tem dinheiro para pagar fornecedor, não tem dinheiro para arrumar o caminhão, e salvo engano, e pergunto também no meu, são 367 unidades residenciais que são abastecidas com caminhão-pipa para 3 caminhão velho. Conta que não fecha mais. Então, o que a gente tem que fazer? Priorizar. A gente vai ter que priorizar. E, obviamente, quem puder pagar pelo serviço, não são todas as pessoas, mas tem gente que tem condição de pagar, porque não foi surpresa para mim saber que tem chácara aí de padrão de mais de R$500 mil que recebe água de caminhão-pipa. Isso é um absurdo. É um absurdo de extrema grandeza, né? Então a gente tem que priorizar para que pessoas que têm idoso, criança com necessidade especial, criança que vai para a escola, que tem uma caixinha de 1.000 litros, não recebam o mesmo tratamento de quem não precisa tanto assim. E quem pode pagar, que pague pelo serviço também. Que o município não aguenta mais. E não é só nesse sentido, são em vários outros sentidos que eu vou elevar ao longo desse ano do meu mandato, vou trazer a discussão isso. Esse é um ponto interessantíssimo, não é, pelo amor de Deus, para quem está vendo de fora uma crítica ao requerimento do vereador, porque concordo com ele, tem que restabelecer, tem que cuidar. Acho que a última pergunta do requerimento que fala é da questão de como está, acho que a homologação da segunda fase de implantação da água,
é a mais, não que não seja importante, mas é a pergunta mais importante que tem, porque cada vez que a gente conseguir aumentar e atingir uma etapa, é menos caminhão-pipa que precisa, entendeu? Eu estou falando porque do mesmo jeito que aflige o vereador, o doutor Alexandre aflige a mim, a todos os demais vereadores, eu duvido que tenha um vereador que tenha escapado desse tipo de reclamação. Não tem. Eu sei como estão sendo essas cobranças, mas conversando com as pessoas esses dias que recebi aqui na Câmara, me acendeu uma luz que eu falei, bom, isso está errado. E na hora que chegar o meu requerimento eu vou discutir, talvez não agrade as pessoas que vão tomar conhecimento disso, mas eu não estou de fato preocupado. A gente tem que colocar essa cidade dentro de um teor de regularidade das coisas, para que funcione, para aquele que realmente precisa, tenha quem recorrer. Porque eu garanto para você que a hora que passar a peneira dentro disso daí, vai ficar bem declarado que está recebendo com prioridade quem não precisa. Isso tem que acabar. Tem que tratar o negócio com seriedade. Eu já tenho falado aqui, falei da outra sessão, eu adotei uma postura agora que eu não estou pensando em nada. Eu acho que tem que educar algumas situações aqui dentro dessa cidade, porque já está passando do limite. E essa é uma que vai ter muita questão que está. Então, eu parabenizo o doutor Alexandre pelo requerimento, tem que normalizar, mas a gente sabe das dificuldades do Executivo de conseguir dar manutenção nesses caminhões, tanto que digamos assim, que o requerimento meu encontra com o dele, né? Encontra nesse sentido, porque eu acho que tem que se estipular condições de ter um fundo que as pessoas paguem do abastecimento para fazer manutenção para que não pare caminhão. Porque esse sistema, só para concluir, presidente, porque esse sistema continuar da maneira que está, vai a colapso maior ainda dentro em breve. São as minhas considerações. Continue a discussão, requerimento 182. Peço para discutir. 5 minutos com a parte. Acho que o colega falou realmente, acho que todos os vereadores aqui já foram cobrados e todos os vereadores já se mobilizaram com o intuito de atender uma ou outra pessoa ou tentar resolver o problema. O que a gente cobra aqui é uma situação complicada, como o vereador citou. A família tem lá uma criança, um bebê ou uma criança com uma necessidade especial, é a relato de 3 semanas sem água. Então, que se tenha que tomar alguma atitude, que eu acho também que uma hora ou outra o município não vai ter estrutura para se continuar administrando isso, que é o que tudo indica que se caminha, mas que se resolva o problema. Nós não podemos ficar à mercê, não tem a peça que vai arrumar, que fulano vai resolver, e o problema não resolver. Fique sem água na sua casa 2 dias. Imagina a pessoa que está 3 semanas. Então, assim, algumas medidas foram tomadas? Foram, a gente sabe aqui, até enaltecer o trabalho do professor Marcos, aí, que, salvo engano, foi quem fez um trabalho e correu atrás e que conseguiu de uma forma emergencial. E que se resolva o problema. A situação é preocupante. Eu, sinceramente, como vereador, ir para esses bairros que tem um abastecimento, a situação está difícil. Por quê? Porque a gente não consegue resolver e sabe que um problema tão simples, às vezes, que a água, e é o básico do cidadão, a gente tem que sofrer, porque a gente não consegue atender. A gente sabe do empenho do pessoal, até acredito, até o próprio prefeito tem tomado empenho para tentar sanar o problema, mas o meio que está sendo feito não se chega. Então, até rogo aqui, o vereador Eduardo, uma pessoa que conhece o problema, que as medidas sugeridas aqui, que possam, então, se forem úteis, né, no interior dele, o prefeito acompanhar esse entendimento, que sejam implantadas no modo urgente, para que a gente possa não cruzar com esse tipo de situação, da pessoa ficar 3, 4 semanas sem ter o abastecimento regular no imóvel. As pessoas, pelo menos as pessoas que me procuraram, muitas delas são pessoas, aliás, a maioria são pessoas simples, que dependem desse serviço da prefeitura. Então, a gente roga aqui, se algum vereador quiser fazer coro aqui, eu tenho certeza que essa é uma briga de todos, fica à disposição o requerimento, presidente. Obrigado. Continue a discussão, requerimento 182. Nenhum vereador querendo fazer a colocação. Peço para o secretário fazer a votação nominal. Professora Meire Barbosa. Aprovo. Geraldo Atleta. Aprovo. Edmo Bofetti. Aprovo. Renatinho Watanabe. Aprovo. Alexandre Amaral, aprovo. Bengala. Aprovo. Beto. Aprovo. Enivaldo. Aprovo. O requerimento 182 segue aprovado por 8 votos. Solicita ao secretário continue a leitura dos requerimentos. Requerimento 183, 2018. Senhor presidente, senhores vereadores.
Em recente pesquisa realizada, notamos que no ano passado, pela medida provisória 789/2017, ocorreram sensíveis alterações no tocante às leis 7.990/89 e a lei 8.001/90. Tais alterações dispõem sobre a compensação financeira pela exploração de recursos minerais. Referida medida provisória converteu-se na lei 13.540 de 2017, cuja ementa, obviamente mantida, dispõe sobre a compensação financeira pela exploração de recursos minerais. Dessa pesquisa, obviamente, surgiram diversas dúvidas de ordem técnica, empresarial e tributária, sendo que, para levarmos a discussão em nível de consulta à Agência Nacional de Mineração, criada pela MP 791/2017, mister que busquemos via Companhia Brasileira de Alumínio alguns esclarecimentos no que concerne a alteração das leis 7.990/89 e 8.001/90, que se deram pela MP 789 de 17, convertida pela lei 13.540/18. A razão desse requerimento tem os seguintes objetivos: conhecer se referidas alterações geram novos fatos geradores da incidência tributária em favor do município de Alumínio, fortalecer o orçamento público municipal através de receitas legais, apurar informações que nos permitam, de forma técnica, formular consulta junto à Agência Nacional de Mineração, se necessário, constituir comissão especial de estudos, viabilizar dentro das funções de assessoria ao Executivo, de forma administrativa ou jurídica, naquilo que couber ao município, a adequação à compensação financeira pela exploração de recursos minerais. Diante do exposto, é que requer a mesa ouvir do plenário seja oficiado o ilustre senhor diretor Luiz Jorge Pinheiro Leal Nunes, da CBA, a fim de que nos responda aos quesitos que a seguir seguem, bem como para agendamento de reunião, de modo a buscar os devidos esclarecimentos sobre a matéria apontada. Dos quesitos: 1. A que título a CBA extrai o minério da bauxita e de onde provém as jazidas? 2. A empresa realiza o consumo de bem mineral? Detalhar esse procedimento. 3. O processo de consumo do bem mineral importa na obtenção de nova espécie? 4. Qual o valor hoje da receita bruta calculada com base na extração? Qual seria a receita bruta calculada a partir do valor do produto final obtido após a conclusão do processo de beneficiamento? 5. A atividade da CBA se amolda ao parágrafo 7º do artigo 2º da Lei 13.540/2017, que alterou a Lei 8.001/90? 6. Por fim, obviamente por força da Lei 13.540/2017, que alterou o artigo 6º, inciso 4 e o parágrafo 4º, inciso 3 da Lei 7.990/89, alterando ainda o artigo 2º, inciso 2 e parágrafo 7º da Lei 8.001/90, havendo comum de entendimento quanto à aplicabilidade da presente, pode a CBA, por auto de regulação, passar a atender os requisitos da Lei 13.540/2017, praticando o preço de venda final, considerando o preço de respectivo beneficiamento, de acordo com as líquidas da compensação financeira pela exploração de recursos minerais, a partir da data de conhecimento deste, retroagindo os efeitos ao que determina a legislação. Anexo a trechos da Lei 13.540, de 18/12/2017, da Lei 8.001, de 13 de março de 1990, e também da tabela das alíquotas da CFEM, referidas no texto do requerimento. Sala das sessões, plenário, vereador Leandro Silva, 17 de abril de 2018, Eduardo Alexia, vereador, professora Meire, vereadora. Pois não, vereador. 5 minutos com a parte. Às vezes você se fazer acompanhado de gente que quer ficar perguntando para todo mundo as coisas, conversa com todo mundo, que faz amizade em elevador, em fila de banco, é bom. Estava eu com a vereadora Meire numa reunião lá, trataram uma pessoa dentro da sala: ô governador. O cara nem terminou de falar: o senhor é governador da onde? Puxou assunto com ele, falou que era ex-vice-governador do estado do Pará. Nos apresentamos como vereadores da cidade de Alumínio e fomos explicar onde era. Ele falou: não, eu conheço Cidade de Alumínio, Grupo Votorantim. E essa pessoa, que é o ex-vice-governador do Pará, salvo engano, Lenício Pontes, o nome dele, falou: eu acho que vocês lá em Alumínio estão comendo uma bola grande com relação à alteração da lei de mineração. Professor de Direito Tributário. Anotei o nome dele, anotei a legislação, mandei aqui para o Legislativo nosso, que era quem eu tinha contato no WhatsApp naquela hora, e gravei isso para vir estudar, e acabou nesse requerimento. 2 considerações eu tenho que fazer a respeito desse requerimento. Primeiro, que eu não esperava da Companhia Brasileira, isso não é uma crítica, pelo amor de Deus. Outra postura que não fosse essa, a de manter a recolha de 3% da alíquota da bauxita na retirada do bem mineral. É o empresário, ele tem que diminuir custo.
Não é uma crítica, é algo esperado do setor empresarial. Porque eu parto de um pressuposto que não existe empresário bonzinho, e tenho falado isso a exaustão em qualquer tipo de reunião que eu vá. Tem que diminuir custo. Aí o segundo ponto que eu vou é que o setor tributário da prefeitura está de brincadeira. Tem que ter a sorte de um vereador encontrar com alguém que é experto no assunto, ouvir a história para suscitar algo que, de repente, pode dar um incremento no orçamento da cidade na demanda de 7 a 9 milhões de reais ano. Que é essa a demanda. Porque se hoje recolhe aí um percentual de 3% dentro, no extrativismo do bem mineral, que é feito lá em Minas Gerais, e não no produto final beneficiado, que é 5 vezes o valor agregado do que se retira lá, 5 vezes. E numa consulta rápida aí que fizemos esses dias, está algo em torno de 270 a 350 milhões de reais, 3%, a gente está falando em 9 pelo menos. Não esperava outra atitude da CBA, que tem que se preservar. Se eu posso recolher 3 dentro disso, e eu já atendi a essa legislação, vamos esperar que o setor tributário da prefeitura se manifeste. Aí está de brincadeira. Aí está de brincadeira, porque tem o louco. Se está lá alteração de lei de cunho mineral, a empresa trabalha com isso, o mínimo que tinha que ter feito era lido a lei. Porque eu, na primeira vez que li, posso estar errado quanto ao alcance dela, porque também não sou um expert, mas para mim é muito claro que tem que ser recolhido depois de beneficiado. Na mesma regra de ICMS, que é realizado com a gente, que tira o eucalipto de dentro da nossa cidade, manda para Jacareí e recolhe no produto final. Então, a ideia que tenho, conversei bastante com o prefeito, é que faça o quê? É que faça um pedido da CBA sem judicializar a situação, para que se autorregule, para que já comece a ter reflexo o quanto antes. O quanto antes. É uma lei que beneficia muito o orçamento público municipal. Muito, não é pouco. Muito. E voltando ao começo da conversa, se fazer acompanhado da Meire lá, que estava conversando, todo mundo no elevador, daí na fila do banco já fazia amizade, fazia selfie com as pessoas lá. Da onde o senhor é governador? E foi daí que saiu a história, conversando com as pessoas. Mas o ponto que eu quero chegar é que não precisa disso. Tenho falado, o setor tributário da prefeitura comeu essa bola na lei de mineração, acredito eu. Vamos esperar qual é o posicionamento da empresa CBA. Para mim, grosso modo, de forma não tão técnica como conhece um doutor, como é o caso do ex-vice-governador do estado do Pará, com quem conversamos, para mim a lei é muito clara. A CBA tem que recolher no produto final. Fazendo um paralelo simples de que aqui é retirado o eucalipto, é enviado lá para Jacareí e recolhe no final lá, e a lei de mineração, alterada pela medida provisória do ano passado, já convertida em lei, porque não é mais medida provisória, é lei, ela fala que o bem mineral, ele é recolhido exatamente no produto final. Então, o que a gente espera? Que a CBA, tomando conhecimento desse requerimento a partir de amanhã, encaminhando isso ao tributário, faça todas as compensações de ordem tributária que tem, para que o nosso município, que está cansado de levar ferrada, não leve mais essa. Que a gente consiga fazer essa autorregulação via Companhia Brasileira de Alumínio, sem ter que judicializar o processo. São as minhas considerações. Continue discussão, requerimento 183. Pois não, vereador, 5 minutos com a parte. Bom, tema, acho que é um assunto interessante que o vereador levantou, a questão da tributação, né? E, resumidamente, pelo que eu entendi, isso implicaria, a CBA, salvo engano, até quando eu trabalhava, tinha dois pontos principais de extração, Poços de Caldas e Cataguases. Então, essa bauxita que viria de Cataguases, ao invés de ela ser tributada nesses 2 municípios, ela agregaria no valor do valor produzido do alumínio, e aí passaria a tributar aqui, que evidentemente traria um aumento. Então, sim, eu acho que o município, o empresário, ele paga, e a empresa, ela, como foi dito, ela vai procurar como a gente procura, às vezes numa declaração de imposto de renda, ver se é melhor para você declarar no simplificado ou na completa, ou você fazer uma compensação ou não. Mas eu acho sim que é um assunto que a prefeitura, por meio do seu departamento de tributação, precisa dar uma atenção especial. Como o Eduardo falou, o alumínio já sofreu aquela vez a época da energia, né? Perdemos aí uma arrecadação muito grande, que para a empresa não refletia nada, mas que alumínio na época foi um caos.
Então, a gente faz quórum aqui para que o assunto seja tratado e, de repente, até que, se a prefeitura não tiver, às vezes é um tema, não tem um corpo suficiente juridicamente para acompanhar esse caso, que se pense de até fazer uma consulta para quem é um especialista em direito tributário para se apurar isso. São, às vezes, esses ralos aí que a gente não consegue detectar e que acaba batendo o sinal. Então, parabéns aí aos vereadores. A gente roga, sim, que possa trazer um benefício para a nossa cidade essa questão da tributação. Continue a discussão ao requerimento 183. Peço para discutir o requerimento, presidente. Pois não, vereador. 5 minutos com a parte. Primeiramente, quero parabenizar os vereadores, aí, Eduardo e a professora Meire, pela luz que nos acendeu aí nesse túnel. Mas eu queria fazer uma ligação, vereador Eduardo. Isso daí, falando-se da bauxita, até surge aí uma esperança com que a Fibria ela possa rever esses impostos que são levados para Jacareí. Porque se o percentual que é tributado no produto acabado, evidentemente que é um valor maior, então, quem sabe, né, a gente não consegue convencê-los e fazer a tributação do imposto da forma que eles praticaram tantos anos com a bauxita na origem, na retirada do produto. Quem sabe a gente não consegue também fazer com que no plantio, no cultivo aqui na nossa cidade. Só o que eu tenho a dizer, velho. Continua em discussão, requerimento. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação nominal. Professora Meire Barbosa. Aprova. Geraldo Atleta. Aprova. Edmo Bofetti. Aprova. Renatinho Watanabe. Aprova. Alexandre Amaral, aprova. Bengala. Aprova. Beto. Enivaldo. Aprova. 9. Requerimento 183 segue aprovado por 8 votos. Solicito ao secretário que continue a leitura dos demais. Requerimento 184/2018. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Considero que a pavimentação asfáltica da estrada municipal Aurora Coelho Serione necessita urgentemente de recapeamento em vários pontos de sua extensão. Requer a mesma vez do plenário seja oficiado do senhor prefeito, solicitando as seguintes informações. Há possibilidade de caráter de urgência de recuperar os trechos da referida estrada com recapeamento, operação tapa-buraco? Se positivo, existe previsão para o início? Se negativo, quais os motivos? Sala de sessões, plenário, vereador Lando Silva, 20 de 4 de 2018, Alexandre Amaral, vereador. Requerimento 185/2018. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. No ano de 2015, apresentamos ao prefeito da época a criação de subvenção às entidades declaradas de interesse público de cunho esportivo e de cunho animal. Por motivos outros, quis o Executivo, ao invés de contemplar o programa, de confrontá-lo na Justiça, por motivos outros, quis o Executivo, ao invés de contemplar o programa, de confrontá-lo na Justiça, alegando que a iniciativa do projeto competia ao Poder Executivo. A Justiça reconheceu que a iniciativa é do Poder Executivo. Entretanto, o Executivo manteve-se inerte, não fazendo prosperar o projeto no sentido do proposto por esse parlamentar, mediante emenda ao orçamento. A ideia de se ter no orçamento possibilidade de transferência de recursos mediante subvenção a entidades que não somente as contempladas pela assistência social, se servem para dividir a auxiliar entidades outras que muito colaboram com a implementação de políticas públicas de responsabilidade do Poder Executivo. Assim o são, por exemplo, entidades de cunho desportivo e de cunho animal. Sobre o tema de cuidado animal, questionado por alguns cidadãos, dentre eles a jovem Isabelle, notamos a necessidade urgente de se impor algumas medidas, sendo a principal e mais solicitada delas uma campanha de castração animal. Desse modo, em função do assessoramento ao Poder Executivo, é que requer a mesa ouvida do plenário seja oficiado do senhor prefeito, a fim de que nos informe. Existe no orçamento público dotação específica e dinheiro que permita a realização de uma campanha de castração animal? B. Pode o senhor prefeito, caso não haja tal dotação, suplementar crédito para realizar uma campanha conforme item anterior? C. Existe processo licitatório apto à ordem de serviço para a realização de castração de animais? D. O chefe do Poder Executivo pode, de acordo com o modelo de emenda anexa, impor ao orçamento próximo a criação de subvenção a entidades de cunho esportivo e de cuidado animal que estejam em situação regular e que sejam declaradas de interesse público? Justificar a resposta. Anexo ao requerimento, a emenda 2/2016 e o acordo do TJ, indicando a iniciativa da propositura ao Executivo. Sala das sessões, plenário vereador Lando Silva, 16 de 4 de 2018, Eduardo da Delegacia, vereador. Requerimento 186/2018. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. O município que atravessa diversos problemas de ordem financeira tem tido como reflexo a queda na qualidade dos serviços fornecidos à comunidade. Trata-se de uma equação que não mais se fecha e que, por fim, impõe-nos num ciclo de instabilidade orçamentária cuja gestão precisa ser realizada de forma urgente. Não se constitui arrecadação própria, perde-se sensivelmente o índice de participação dos municípios, estaciona ou se perde também receitas anualmente.
Todo esse quadro é praticamente desconhecido pela comunidade, que não sem razão exige melhorias ou no mínimo a manutenção de serviços de outrora. Serviços esses que hoje não são prestados adequadamente em face exclusivamente da ausência de recursos financeiros. Serviços dos mais importantes que têm sofrido interrupções em sua prestação e gerado reclamações de ordem diversa é o de abastecimento de água. Nesse sentido é que é em função fiscalatória, mas também de assessoria, que propomos esse requerimento. A introdução desse documento não se faz sem razão. Para enfrentar um problema, primeiro é preciso conhecê-lo. Conhecendo o problema que nos cerca, aliás, reconhecendo-o, temos que, no primeiro momento, organizar a gestão adequada em face daquilo que podemos ofertar, priorizando atendimentos de acordo com a real necessidade. Pilar desse raciocínio tem matriz constitucional, inclusive, e está incerto no princípio da igualdade, que pressupõe, como tratamento isonômico, tratar desigualmente ou desigual na medida de sua desigualdade. Diante disso, urge a necessidade de, dentro do atual panorama de abastecimento de água por caminhões-pipas, de se realizar devidas anotações, no sentido de se dar prioridade à residência com criança com necessidade especial, idosos, enfermos acamados e com mobilidade reduzida. Obviamente, buscando a universalidade do atendimento, mas reconhecendo algumas necessidades especiais, como o caso do filho da senhora Maria de Fátima Correia, moradora de Santa Rita. Nome que cito porque requereu-me ela esse cuidado para seu filho especial. Não obstante a tudo o que se foi dito, é necessário se traçar um perfil social das propriedades e proprietários, donde se dão o abastecimento por caminhão-pipa, dividindo e organizando o abastecimento segundo o zonamento alicerçado na necessidade real e na impossibilidade econômica da família de sofrer por si só seu abastecimento. Inimaginável que famílias não consigam banhar seus filhos, cozinhar alimentos, lavar suas roupas, em detrimento de grandes propriedades que deveriam autogerir seu abastecimento. Dito isso, é que requeiro à mesa, ouvido o plenário, seja oficiado do senhor prefeito, a fim de que nos informe e adote providências. Das informações. 1. Quantas são hoje as unidades cadastradas que requerem abastecimento de água potável por caminhão-pipa? Favor enviar planilha contendo distribuição por bairro em cada uma dessas unidades. 2. O município possui levantamento social das propriedades e proprietários, de onde se realizam todos os abastecimentos? Se sim, enviar cópia. Caso negativo, pode o executivo determinar um censo no sentido de estabelecer o padrão das propriedades e o levantamento social de seus proprietários, considerando para todos os fins a propriedade de forma global? 3. Quantas propriedades abastecem do caminhão-pipa dispõem de piscinas? 4. A Prefeitura tem estudo no sentido de nos informar qual o consumo médio em litros d'água mensal de uma unidade de moradia para abastecimento? 5. Não seria interessante se instituir um teto de abastecimento de modo que se padronizasse o abastecimento, uma vez que há muitas reclamações que em determinadas propriedades requer-se por vezes mais de um caminhão, e deste modo famílias que necessitam do mínimo básico deixam de ser atendidas em detrimento de quem possui grande quantidade de reserva. 6. O município possui algum apontamento ou anotação de prioridade de abastecimento em razão de condições específicas? Exemplo, criança com necessidade especial, enfermo acamado, etc. Se sim, enviar cópia. 7. Quantos são os veículos utilizados para a realização do transporte de água potável? Indicar marca, modelo, ano de fabricação, condição atual do veículo, instruindo com foto. 8. Neste ano, os caminhões utilizados para o abastecimento passaram por quantas manutenções? Quais os custos totais? Existe uma planilha que indica os dias em que, por força de necessidade de manutenção, os caminhões ficaram parados? 10. Logisticamente, enviar planilha contendo especificações, ainda que virtuais, para a realização do abastecimento universal das residências hoje cadastradas. Sala das sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 20 de abril de 2018, Eduardo da Delegacia, vereador. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador. Peço para discutir. 5 minutos com a parte. A gente já vinha falando aqui dessas questões de abastecimento. O doutor Alexandre fez um requerimento que eu discuti ele. Esse outro requerimento aqui, ele tem por objetivo, obviamente, que a Prefeitura institua um levantamento adequado, como digo eu aqui no transcorrer do requerimento, a gente tem que tratar com desigualdades desiguais. Eu não posso dar o mesmo tratamento para uma pessoa que tem uma chácara com piscina, 5 quartos, essa chácara é de veraneio, e tratar essa pessoa do mesmo jeito que uma pessoa que mora numa casa de 2 cômodos e que tem uma caixa de 1.000 litros e que mora ali dentro do bairro. É impossível. Eu tenho que criar um levantamento e um zoneamento de 1 a 5 com os níveis de necessidade de abastecimento, priorizando, obviamente, quem mais precisa. E taxando aquele que tem condição de pagar os grandes proprietários. Deixando bem claro, né, bem claro que eu estou falando isso daqui.
que não é as pessoas que precisam para taxar ela, que não é para cortar o abastecimento. E hoje eu tenho que ser bem claro, porque na presença do jornalista aqui que gosta de deturpar tudo o que eu falo, e estando presente aqui na sessão, então eu tenho que ter bem cuidado no que eu estou falando. Porque senão a matéria do jornal é vereador presidente da Câmara determina que seja cortada a água das pessoas que precisam. Então eu estou sendo claro, categórico no que eu estou falando. Entendeu? Dando nome aos bois. Precisa ser claro nessas coisas, porque senão vai inverter o que eu falo. E a minha preocupação é de conseguir gerir com qualidade o sistema, atendendo principalmente questões especiais e aquele que mais precisa. Esse é o objetivo do requerimento. Não é causar embaraço e prejuízo a ninguém em questão de abastecimento, mas é organizar a ponto de que uma casa onde tem um enfermo, um acamado, a ponto de uma casa que tem um idoso em idade avançada, a ponto de uma casa que tem uma criança especial, que ela tenha prioridade de abastecimento. Porque recebendo as pessoas aqui, é absurdo você imaginar, por exemplo, que a pessoa que está esperando lá, com a sua única caixa d'água de 1.000 litros, um abastecimento para o cuidado diário, da higiene, do trato dos alimentos, de limpeza de tudo da sua casa, que passe um caminhão e entre numa grande propriedade, porque existem grandes propriedades dentro da zona rural, e vá lá um caminhão e dois e abasteça, e que continue permanecendo ao longo do tempo histórias de que chácaras com piscinas são abastecidas, que chácaras às vezes recebem prioridade em relação às demais. Eu acredito sim que tem que fazer um levantamento do perfil socioeconômico da propriedade e do proprietário. Porque tem gente que está abusando de um direito. E em detrimento desse abuso, pessoas que necessitam lá no final da cadeia são as que sofrem. Essas pessoas que têm condição e não quiseram autogerir a sua propriedade com água, com poço, por exemplo, porque quando lá se instalaram não tinham, e digo isso em relação às grandes propriedades, tem que ser taxado, para permitir que aquela pessoa que não tem condição continue recebendo o serviço com qualidade. O sistema tem de se organizar de modo de 367 propriedades que tem uma taxa para aqueles que podem pagar, que tem muita gente que pode pagar, podem acreditar nisso, tem muita gente com padrão de propriedade recebendo água em caminhão-pipa, que a propriedade tem um padrão econômico acima do da média, não é aquela pessoa que está na ponta da cadeia, digamos assim, e que não consegue pagar, e essas pessoas têm que gerir o sistema para abastecer aquele que mais precisa. Porque de 367 propriedades, com 3 caminhões velhos, eu quero achar o gênio que consiga resolver logisticamente isso. Dentro de 15 dias para abastecer. Porque lá atrás, quando começou esse serviço, com 40 propriedades, você fazia. Hoje, ao que consta, são 360 e alguma coisa. Então é preciso organizar, e reforço o término do meu requerimento, que eu trago a discussão, que eu sei que é algo polêmico, falando que é preciso organização, acima de tudo, e principalmente um levantamento social para determinar quem realmente precisa. Porque eu não posso dar prioridade de atendimento, igualar o atendimento de quem tem uma propriedade para fins de veraneio, com aquele que mora numa propriedade e vive em situação lamentável, precisando às vezes de 1.000 litros d'água. Princípio da igualdade, a isonomia de que trata o princípio da igualdade, é tratar com desigualdade os desiguais, na medida dela. Quem tem uma chácara de veraneio com 5 quartos, com piscina, não tem que ser tratado com uma pessoa que mora em 3, 4 cômodos com uma caixa de 1.000 litros. São as minhas considerações. Continua em discussão o requerimento 186. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloque em votação nominal. Professora Meire Barbosa. Aprova. Geraldo Atleta. Aprova. Edmo Bofetti. Aprova. Renatinho Watanabe. Aprova. Alexandre Amaral. Aprova. Bengala. Aprova. Beto. Aprova. Enivaldo. Aprova. Requerimento 186. Requerimento 186 segue aprovado por 8 votos. Requerimento 187 de 2018. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que na rua Efigênia Félix de Oliveira Falsino, na Vila Brasileira, devido à falta de poda das árvores, a vegetação tomou conta da fiação da CPFL.
Foto em anexo. Assim, a manutenção do serviço local poderá causar acidentes. Por esse motivo, deverá ser realizada pela CPFL em conjunto com a Prefeitura. Dessa forma, requer na mesa do vídeo plenário seja oficiada a CPFL ao senhor prefeito para que preste as seguintes informações. A possibilidade de poda na vegetação que tomou conta da fiação no local citado. 2. Se sim, quando, se não, por quê? Sala de Ações, plenário, vereador Orlando Silva, 20/4/2018, Renatinho Watanabe, vereador. Requerimento 188/2018. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Acusando que na rua Rio de Janeiro, mais precisamente na Associação de Moradores da Vila Progresso, acusando que nesse devido local existe um guarda-corpo de proteção para que não ocorra queda de pessoas, por existir um barranco muito alto, conforme fotos anexas. Acusando que o guarda-corpo tem uma extensão de aproximadamente 300 metros, que está em péssimo estado de conversão e faltando pedaço, sendo que nesse local há um fluxo grande de pessoas e adultos que utilizam esse caminho, por ser calçado, e que, segundo relatos, uma jovem caiu nesse barranco, vindo a desmaiar devido à falta desse guarda-corpo. Para evitar um acidente de maiores proporções, e que requer a mesa do vídeo plenário, seja oficiado ao senhor prefeito, solicitando o seguinte pedido de informações. A possibilidade do Executivo providenciar a execução do serviço para a manutenção do guarda-corpo existente ou instalação do novo ou algo do tipo. 2. Se positivo, quando será realizado esse serviço? 3. Se negativo, por quê? Sala das Sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 19 de abril de 2018, Enivaldo, vereador. Requerimento 189/2018. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Constando que na rua Luz de Lima, na altura do 210, carros são estacionados nos dois sentidos. Constando que essa rua é apertada e que por ela sobem ônibus urbanos e que veículos estacionados pareados bloqueiam a passagem dos ônibus, caminhões e muitas vezes até mesmo dos moradores a saírem da garagem. Foto anexa. Que requer na mesa seja oficiado ao prefeito municipal, solicitando o seguinte pedido de informações. A possibilidade do Executivo solicitar ao setor responsável verificar o local para pintar uma faixa amarela e fixar sinalização vertical de proibido no sentido do bairro centro na exceção da rua citada. 2. Se positivo, quando será realizado esse serviço? 3. Se negativo, por quê? Sala das Sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 19/4/2018, Enivaldo, vereador. Requerimento 190/2018. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que na rua Rio de Janeiro, mais precisamente na Associação dos Bairros do Progresso, na rua de acesso ao campo existem postes de iluminação pública, e conforme foto anexa, alguns desses postes estão com lâmpadas acesas durante o dia, e à noite algumas não estão acendendo. E por ser um local ermo à noite, fica propício para usuários de drogas e põe em risco a integridade dos moradores. Assim, requer a mesa do vídeo plenário seja oficiado ao senhor prefeito, solicitando o seguinte pedido de informações. 1. A possibilidade do Executivo providenciar a execução de serviços de iluminação do local. 2. Se positivo, quando será realizado. Se negativo, por quê? Sala das Sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 19/4/2018, Enivaldo, vereador. Requerimento 191/2018. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Considera que na rua Rio Grande do Sul, precisamente na Praça da Vila Pedágio, foi realizada a manutenção asfáltica por parte da concessionária CCR, e por esse motivo acabou apagando a faixa de pedestres existentes no local, que dá acesso ao ponto de ônibus, às margens da Raposo Tavares, pondo em risco a travessia de pedestres. Segue foto anexa. Considerando que no mesmo local a sinalização para veículos automotores, para quem vem do sentido da rodovia para acessar a Rio Grande do Sul, também está deficiente, com penduras de pare no chão ou sinalização vertical. Segue foto anexa. Requer na mesa, ouvido plenário, seja oficiado ao senhor prefeito, solicitando o seguinte pedido de informações. A responsável desse local é da Prefeitura ou da CCR? A possibilidade do Executivo Municipal providenciar a execução de serviços de pintura de faixa e sinalização do local? A. Se sim, quando? B. Se não, por quê? 3. Caso seja a responsabilidade seja da concessionária, pode o Executivo notificar a mesma para a correção dos itens? Sala das Sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 19 de abril de 2018, Enivaldo, vereador. Peço para discutir esse requerimento. Na verdade, eu também havia anotado isso, eu só tenho um receio da VOS ir lá e fazer o buraco que ficou lá, que a prefeitura deixou lá, mais de meses, que estava quase caindo o ônibus lá, porque não sei se foi a Sabesp, se foi a prefeitura que mexeu e não arrumava. Então, realmente, Enivaldo, ali o reparo necessita das melhorias da faixa de cruzamento e de pedestres. Mas, assim, só para lembrar da questão do serviço que foi feito ali, que a prefeitura use, talvez, aquele modelo de tapa-buraco, como deve ser feito um reparo na rua. Porque ficou ali, o que teve de reclamação, esse ponto, é absurdo, e é um ponto extremamente importante, fluxo de pessoas, de veículos, de caminhões e tudo. Então, parabéns, se a VS tem que arrumar, mas, assim, que a prefeitura lembre desse buraco que havia no local. Era o que eu tinha a comentar, presidente. Continua em discussão o requerimento. O vereador que lhe fez da palavra solicita ao secretário que faça a votação nominal do mesmo. Professora Meire.
Aprovo. Geraldo Atleta. Aprovo. Edmo Bofete. Aprovo. Renatinho Watanabe. Aprovo. Alexandre Amaral, aprovo. Bengala. Aprovo. Beto. Enivaldo. Aprovo. Aprovado. Requerimento 91 segue aprovado por 8 votos. Solicito ao secretário continue a leitura dos demais. Requerimento 192, senhor presidente, senhores vereadores, considerando que a rua Rio Grande do Sul, a assinação para veículos automotores para que venham no sentido da rodovia para acessar a rua citada está deficiente com pinturas do pare no chão, assinação vertical, e também para quem vem na mesma rua sentido da rodovia, conforme foto. Então, requer a mesa seja oficiado do senhor prefeito, solicitando o seguinte pedido de informações. A responsabilidade desse lugar é da prefeitura ou da concessionária? Há possibilidade do executivo providenciar a execução de serviços de sinalização no local? 3. Caso seja da concessionária, pode notificar a CCR para a correção dos itens. Sala de sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 19 de abril de 2018, Enivaldo, vereador. Requerimento 193, 2018. Senhor presidente, senhores vereadores, considerando que a estrada municipal Dr. Enel de Rezende do Briquituba constitui via importante de acesso ao distrito industrial, considerando que tal via é relativamente sinuosa, com grande movimentação de veículos, ônibus, caminhões e também de pedestres. Considerando que a tal via não possui calçados pavimentados e os trechos que as margeias estão totalmente tomados pelo mato, obrigando o pedestre a caminhar pela via, expondo-os, consequentemente, a sérios riscos. Requer a mesa, seja oficiado do senhor prefeito, para que providência urgente é arroçada ao longo de toda a via citada, e em caráter de urgência, esclarecendo-nos o prazo de tais providências, prestando opções justificativas em caso de negativa. Sala das sessões, plenário, vereador Orlando Silva, alumínio 20 de 4 de 2018, Alexandre Amaral, vereador. Requerimento 194, 2017. Excelentíssimo senhor presidente e senhores vereadores, considerando a grande quantidade de questionamentos da população luminense, especialmente das pessoas que moram nas adjacências do bairro Fazenda Agir, referente à atividade de cultivo de eucalipto que a empresa Fibria desenvolve na localidade. Considerando que esse vereador tem sido constantemente procurado por essa comunidade, vem através desse oficializar alguns questionamentos, uma vez que parte desses já foram elucidados verbalmente em reunião realizadas recentemente entre a empresa e o poder público municipal. Requer a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado da empresa Fibria Celulose S.A., para que preste as seguintes informações. 1. Com a expansão da atividade da Fibria Celulose em área arrendada da CBA, quantos hectares serão utilizados para o plantio de eucalipto no município de Votorantim, Alumínio e Marique? 2. Quantos hectares utilizados para o plantio serão inseridos na área de preservação ambiental de Itupararanga? 3. A atividade do cultivo de eucalipto contempla o devido manejo florestal de forma a conciliar a atividade com a conservação dos recursos naturais? 4. A Fibria atende plenamente às legislações ambientais, trabalhistas e tributárias vigentes e aplicadas à sua atividade? 5. A atividade da Fibria atende à resolução SMA do Conselho Consultivo da Área de Proteção Ambiental, APA de Itupararanga? 6. A Fibria realizou um mapeamento das nascentes existentes na área utilizada para o plantio do eucalipto? Se sim, como foi feito o levantamento? 7. A Fibria regularizou a área CAR, Cadastro Ambiental Rural, conforme recomendação da APA Itupararanga? 8. Como é feito o monitoramento para evitar o assoreamento de cursos d'água e soterramento de vegetação nativa? Se isso ocorrer, quais as providências imediatas a serem tomadas? 9. A Fibria possui em sua atividade de cultivo de eucalipto um controle de erosão do solo? A. Se sim, como é feito? Se não, há intenção de implementar? 10. A Fibria possui um sistema integrado de monitoramento florestal? Se sim, como funciona? Se não, há intenção de implementar? 11. A Fibria possui sistema integrado de proteção florestal? A. Se sim, como funciona? B. Se não, há intenção de implementar. 12. A Fibria estabelece suas atividades de cultivo de eucaliptos, diretrizes e procedimentos de maneira a atender o sistema ambiental integrado em conformidade com as normas ISO 14001 e 9001 da ABNT? 3. A Fibria realiza um monitoramento hidrológico qualitativo? A. Se sim, como funciona? B. Se não, há intenção de implantar? 14. A Fibria possui programa de restauração ambiental em acordo com o programa nascente do Governo do Estado de São Paulo, coordenado pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado? 15. A Fibria executa monitoramento de pragas, doenças ocasionais e plantas daninhas? Se sim, como é feito? 16. Em relação à saúde e segurança do trabalho, comunicação e investigação de acidentes, como é feita a gestão? 17. A Fibria pratica a gestão de mudança de risco, GMR, quando sua atividade se altera durante o processo, como o período de corte e transporte? 18. Referente ao transporte de madeira, há controle de peso nos caminhões? Se sim, como é executado? 19. Durante o transporte de madeira, há risco de degradação das vias por onde haverá tráfego intenso de veículos pesados? Há um plano de manutenção dessas vias sanando os danos causados? 20. Durante a utilização das vias, há plano de manutenções periódicas visando o bem-estar dos usuários da via para que esses não venham a sofrer prejuízos financeiros com a quebra de seus veículos devido à má qualidade de vias? 21.
Há um mapeamento da comunidade rural em que vive ao entorno das áreas utilizadas pela empresa? E se essas sofrerão algum impacto no decorrer das atividades? 22. Os bairros da Areia Branca 2 e Carafá sofrerão impactos decorrentes da implantação florestal? 23. A área de proteção ambiental, APA, de Tupararanga, foi criada pela Lei Estadual 10.100, de 1998, e alterada pela Lei Estadual 11.579, de 2003, com o objetivo de proteger os recursos hídricos na área de influência na represa de Tupararanga, assim como a diversidade biológica da região, e contribuir para o ordenamento no processo de ocupação da região. O plantio de eucalipto a ser realizado na área arrendada da CBA Fazenda Agir atende plenamente a referida lei estadual? 24. A FIBRA utilizará mão de obra local alumínio quando necessário? Se sim, em que fase do processo? Qual o número estimado de mão de obra? Por quanto tempo? 25. Qual o valor estimado do ICMS referente ao cultivo do eucalipto no município de Alumínio? Existe a possibilidade de se recolher o referido imposto do município de Alumínio? 26. Qual o valor estimado do ISS, Imposto sobre Serviço, a ser recolhido no município de Alumínio, referente ao cultivo de eucalipto no município? 27. A FIBRA tem práticas de apoio aos projetos sociais implantados na comunidade onde a empresa atua? 28. Há a possibilidade da FIBRA melhorar o acesso aos banhistas que frequentam a represa, proporcionando melhores condições de estacionamento, além da fixação de placas educativas referentes à responsabilidade ambiental? Sala das Sessões, plenário vereador Orlando Silva, 20 de abril de 2018, Edmo Bofetti, vereador. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador. Peço suspensão de sessão por 3 minutos. Coloco em discussão o pedido do vereador Eduardo Delegacia, suspensão da sessão por 3 minutos. Em discussão. Nem o vereador querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Os contrários queiram se levantar, os favoráveis se mantenham como estão. Aprovado o pedido do vereador de suspensão da sessão por 3 minutos. Solicito ao vereador doutor Alexandre que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Delegacia. Presente. Professora Meire. Presente. Geraldo Atleta. Presente. Edmo Bofetti. Presente. Renatinho Watanabe. Alexandre Amaral, presente. Bengala. Presente. Beto. Enivaldo. Presente. Pela ordem, senhor presidente. Solicito o arquivamento do requerimento 194/2017. Fica arquivado o requerimento. Era o último? Solicito ao secretário que faça a leitura das indicações. Indicação 29/2018. Solicita a roçada nos barrancos e da rua de acesso ao campo de areia e poda das árvores da Associação de Moradores da Vila Progresso. Enivaldo, vereador. Indicação 30/2018. Solicita realizar roçada na rua José Jovino dos Santos, entre os números 100 e 138, Jardim Lidel. Edmo Bofetti, vereador. Indicação 31. Solicita roçada nos terrenos nas adjacências das ruas dos Cambarás, no bairro Jardim Lidel. Edmo Bofetti, vereador. Indicação 32. Solicita realizar roçada na Avenida Helena Pereira Inácio. Edmo Bofetti, vereador. Indicação 33. Solicita retirada de entulho e lixo jogado na rua Presbítero Valdemar Machado, próxima à rua Belsoto, número 201, no bairro Vila Santa Luzia. Edmo Bofetti, vereador. Lido, presidente. Leitura do expediente recebido diverso. No seu recebimento de resposta ao requerimento 159 e anuncio o recebimento da resposta ao requerimento 160 e 161, e todos estão no portal de transparência da Câmara Municipal. Temos inscrito no tema livre, vereador Eduardo da Delegacia, 15 minutos com a partes. O outro presidente da Câmara era cobrado para arrumar o PABX. O nosso painel está assim, não vão achar que a gente não está vendo, não, que a gente está brigando com um preço que, pelo amor de Deus, parece que os caras estão querendo vender um avião para a Câmara, não um painel. É caro o trem. E a manutenção desse está obsoleta, então, por isso a gente está fazendo as votações de forma nominal, mas dentro em breve a gente pretende ou comprar um painel, ou alugar, a gente está vendo o melhor preço. Está dura a negociação. Lembrei disso de ver esse painel apagado, que é bem mais dinâmica a votação no painel e tal. Alguns assuntos me trazem aqui. Já estava ensaiando de me inscrever, porque eu falei, deixa eu aproveitar a oportunidade do dono do jornal, que só fala besteira de mim, está aqui para falar na presença dele, né? Mas já foi embora para não ouvir, eu acho. Só pode ser isso daí. Queria mesmo que ele tivesse, que eu gosto de falar as coisas para a pessoa olhando no olho, né? Gosto de falar olhando no olho, mas não está aqui. Algumas coisas têm acontecido dentro da nossa cidade, né? Eu tenho dito isso, não em defesa cega do Legislativo, mas um reconhecimento da atuação do Legislativo
nesse ano legislativo aqui, que começou no ano passado e que vai até 2020. Eu tenho visto, e óbvio que é pela necessidade também, os vereadores correndo atrás de deputado, correndo atrás do governo de Estado, correndo atrás da União, para trazer benefício para a cidade. E é uma pena que esses benefícios acabem ficando, às vezes, escondidos atrás do mato que fica na cidade. Que um mato que não é cortado e consegue esconder um projeto de uma universidade pública gratuita que foi trazido para cá. Se esconde atrás desse mesmo mato, ou dentro de um buraco, uma ETEC que vai ser anunciada no meio do ano. 2 projetos de internet, um capitaneado pela vereadora Meire, junto do partido dela, e outro que eu tive o prazer de trabalhar com o vereador Bengala, que eu acredito que final do ano aí, se correr tudo certinho os processos de licitação, final do ano a pessoa já está operacionalizando o sistema dentro da cidade. Estamos correndo atrás de investimentos de cunho social para projetos da área desportiva, que eu acredito que dentro em breve a gente deva anunciar questão como essa. Queria, quando lembrei do repórter que estava aqui, que eu queria falar, porque um baita de um trabalho que deu, a situação de buscar regularidade lá do IREMA, a específica do IREMA, a regularidade do IREMA, para depois ter que ouvir, após denúncia do jornal, resolvi o problema. Então, fecha a Câmara e coloca só um jornal para cobrar, como se tivesse capacidade de gestão de resolver, não reconhecendo o trabalho que o vereador fala. E quando falo da questão específica do IREMA de regularidade, vale lembrar que o prefeito assinou uma certidão para fins de regularização de TESP, de um projeto que começou, não sei se foi no começo desse ano ou no final do ano passado, com o vereador Dr. Alexandre indo com ele, não sei se é São Paulo, ou indo em Sorocaba assinar protocolo. Tem um monte de coisa pequena acontecendo dentro da cidade, dentro de uma estrutura perversa de orçamento. Eu tenho batido nisso há algum tempo, porque se criando dentro da cidade de alumínio, a questão de que alumínio é cidade rica, que alumínio é cidade rica, que alumínio é cidade rica, o nosso orçamento ficou defasado quase que à metade do valor do orçamento de Mairinque. Hoje nós temos quase que a metade. Mairinque tem o dobro do orçamento que alumínio. Araçariguama tem quase 40 milhões de reais a mais de orçamento, também dá quase o dobro. A gente está em 58, eles estão em 95. Mairinque acho que está em 108 milhões, a gente está em 58. Olha a diferença que é desse estacionamento. E é essa falta de liquidez do município que tem ocasionado problemas de ordem diversas. Tem dinheiro para cortar mato? Tem, mas quando paga o serviço de roçada, no final da cadeia alguém deixa de receber. Nós estamos apurando ano a ano déficit em cima de déficit. E aí que não consegue aparecer todo o trabalho que a gente tem buscado fazer. E que não é pouco. Não é pouco. Está sendo diminuído por conta de uma série de coisas, mas não é pouco. O município não tem condição, hoje, de prestar com excelência ou com universalidade alguns tipos de serviços. Fiz o requerimento aqui, vou esperar vir a resposta para confirmar, porque a gente ouve as coisas, eu tenho memória boa, só que entre você ouvir e formalizar uma resposta oficial são coisas distintas. Se de fato se apurar que hoje as unidades de abastecimento que requerem caminhão-pipa são de 360 e alguma coisa, como se fala, é óbvio que o sistema faliu com 3 caminhão velho. Faliu o sistema. Se o sistema está em falência, então vamos eleger prioridades. Que era isso que eu estava falando e que eu voltei aqui para explicar, porque obviamente eu já fico vendo como noticiam as coisas, né? Que a má-fé impera em algumas situações. Então vamos eleger prioridade. Eu não posso concordar e admitir de receber uma pessoa no meu gabinete que tem uma filha, acho que de 32 anos, com necessidades especiais, que vai para a escola, acho que na PAI em São Roque, o Mairinque, não sei qual das duas, e que essa pessoa estava 17 dias sem abastecimento. E que o caminhão passou pela porta da casa, teria ido numa chácara lá grande, uma propriedade grande, que eu não vou ter indelicadeza de nominar aqui, mas eu quero que a resposta venha pelo requerimento, que é uma chácara que, nas minhas contas, é uma chácara de R$500 mil. Um proprietário que tem uma chácara de luxo, tem que receber o abastecimento de caminhão-pipa da prefeitura? Pera lá.
Está errado. O cara que tem a chácara de veraneio, ele mora lá em São Paulo, a gente respeita, a gente quer que as pessoas venham aqui constituir suas chácaras, mas só que se também fizer pelo processo regular de aprovação, fatalmente vão ter diversas exigências da pessoa, dentre elas de ter autogerência de água. Aí a pessoa vem para o final de semana, vem com 30, 40 pessoas, ou pior, aluga a chácara para veraneio, e de repente recebe de forma gratuita um caminhão-pipa de água, em detrimento daquela pessoa que está morando lá numa moradia de baixa renda, né, em questão de vulnerabilidade, com criança, com idoso dentro da casa. Aquela pessoa tem o mesmo direito dessa coitada que está no final da cadeia, precisando de água ali, 1.000 litros de caixa d'água? Não tem, no meu ver não tem. Aí é questão de organização, é questão de gestão do que está em crise. Vamos lá, colocar a zona 1, 2, 3 e 4. A zona 1 é composta por moradias de até 80 metros de construção, com caixas d'água de até 2.000 litros de água. Esse daí tem que ter prioridade. Dentro da zona 1, pessoas que moram, residam naquele imóvel, para que tenha prioridade em relação aos demais, para equacionar um problema. A ideia que eu acho que é a válida é a da universalidade. Vamos atender todo mundo. Não que seja justa. Não que seja justa. Não é justo, eu estou falando que seria possível fazer, mas só que dentro de um perfil, se confirmar de 360 unidades de abastecimento para 3 caminhão-pipa velho, que roda 3 dias e para 2, não vai fechar nunca logisticamente isso. Daí a necessidade de vir e elevar a situação. Discuti aqui e brinquei lá, porque a gente estava numa reunião, estava eu, o prefeito, a vereadora Meire, e anunciaram o governador, e a Meire de fato perguntou: o senhor é governador de onde? E ele falando, levou toda aquela situação do requerimento que a gente está aqui. Eu espero que o entendimento e a leitura que eu tenha feito da lei, ela se amolde à realidade do município. O que tem sentido essa alteração que se deu no final do ano passado? Ela tem muito sentido, porque a gente tem discutido aqui com a Fibria, e o vereador Geraldo e a Meire, cito eles, sabem bem disso porque tem me acompanhado dentro de um projeto de esporte, o Bengala, que está com o projeto também lá do Pescar. A gente tem notado a dificuldade que a gente tem de implementar com ele alguns projetos de cunho esportivo, de lazer, exatamente porque aqueles não geram imposto algum dentro da cidade. E a legislação de ICM os protege, porque ele tem que recolher no produto final. E essa alteração dessa lei agora, que ficou instituída, a medida provisória convertida em lei, da mineração, eu, no meu entendimento, que não é de um doutor, mas numa leitura cuidadosa que eu tive, é exatamente que tem que ser recolhido o bem mineral pelo consumo, no beneficiamento do produto final. É a mesma lógica. Não pode ter 2 pesos e 2 medidas. Se alterou a lei, e a lei fala que o bem mineral ele é consumido e ele é recolhido no beneficiamento do produto final, eu acho que tem que se autorregular isso daí. A empresa tem que reconhecer isso, se de fato eu tiver com razão, tudo que a gente levantou lá, e fazer isso de forma urgente, até porque, salvo engano, se for baseado em ICM, esses 3% de alíquota, o reflexo é de 2 anos, não é nem no ano seguinte. Mas que seja daqui 2 anos, mas é nosso, pô. Então, vamos reconhecer. E aqui, quando eu falo em defesa do legislativo, eu tenho visto muita coisa boa acontecendo, além de todas essas que eu anunciei. Demos a mão juntos aí no sentido de que a vila industrial tem que parar de acabar com essas demolições que estavam tendo aí. Tem que ter uma política de relevo da história da cidade. Dentro em breve, a gente espera logo também desenrolar e votar o plano diretor da cidade, o primeiro plano diretor de cidade. Tem muita coisa boa acontecendo. É uma pena que essas coisas boas fiquem escondidas atrás de toceira de mato e embaixo de buraco que está na via pública. Por que eu cito isso? Porque são coisas pequenas que a gente não consegue fazer gestão. E eu sei porque não consegue fazer gestão. Porque o município não tem tesouro. Que vai ser outra discussão, aí de ordem mais polêmica, que vai
obviamente, daqui a um tempo está tramitando aqui na Câmara. Nossa cidade tem que começar a ter esse olhar de responsabilidade das coisas. Tem muita coisa boa acontecendo. Está tendo muito trabalho de vereador, do legislativo como um todo. É uma pena que a gente não consiga anunciar um projeto e sustentar isso uma semana, sem que aconteça alguma coisa que venha lá. Aí você fala assim, vai ser anunciado 100 apartamentos CDHU. Vamos imaginar daqui a um ano, vencida a fase de projeto e de aprovação do GRAPOAB, que comece o executivo. Julho do ano que vem, que comece isso. São 100 apartamentos de moradia popular. E a gente consegue levar cacetada porque porque não cortaram mato de determinado lugar. Diga-se de passagem, em alguns casos, que não deveria nem ser de competência da prefeitura, porque o Código de Postura do município elege o morador que tem aquela frente ali que faça isso daí. Até isso. E eu tenho tido cuidado e mudei algumas posturas, porque a gente vai se policiando para ter sempre polidez no trato com as pessoas. E a gente vai melhorando isso, porque quem me conhece sabe o quanto a gente foi evoluindo nessa questão, porque é político, é público o atendimento. E a gente tem que atender bem as pessoas. Mas, tá de brincadeira, como a gente está levando cacetada de tudo quanto é lado, e de forma desrespeitosa. As formas com que se dirige a gente é desrespeitosa, a começar pela nossa diplomação. Quem passou pelo episódio lá sabe do que eu estou falando. Parece que o vereador, ou qualquer um, hoje você ganha uma eleição, você é diplomado, você recebe um título, que por 4 anos, é um diploma. Sabe o que parece? Que você já está recebendo uma sentença de que você é marginal. É essa a impressão que está dando. E como a gente às vezes vai, ou alguns se calejam. E eu parecia que estava indo para esse processo. Eu falei, não, vamos reverter o processo. Então, tratou com respeito, é respondido com respeito. Falou baboseira, vai escutar baboseira, como nesses dias aí. Em rede social mandou o vereador levantar a bunda da cadeira, foi nesses termos. Eu também respondi pessoa que levante e venha comparecer na sessão para acompanhar, para parar de falar besteira. Então esse vai ser o meu perfil a partir de agora. Vamos tratar com seriedade as questões sérias, e eu falo isso e não é em defesa do Legislativo. A Câmara do município de Alumínio está de parabéns, porque tem se envolvido em situações cruciais da cidade. E vou dizer uma coisa, se não é o trabalho do Legislativo e mais um trabalho de assessoramento de qualquer outra coisa, vocês podem ter certeza que muitas outras coisas estariam em situações 10 vezes pior. A gente tem feito o que pode, e até o que não pode, em prol da cidade. Então, eu falo isso de consciência tranquila. É como eu falei no começo, uma pena lá que o doutor do jornal não esteja aqui para escutar as coisas que eu tenho que falar, porque senão daqui a pouco a notícia de amanhã no jornal vai ser lá, vereador Eduardo... Não falo nem meu nome. Vereador presidente da Câmara manda cortar a água de todo mundo. E não é esse o objetivo. É permitir que pessoas que precisam mais, que têm necessidade maior, necessidade urgente, elas tenham preferência em detrimento de outras pessoas que ou não tenham tanta urgência ou que nem mereçam receber essa água. Porque eu não posso admitir que propriedades de luxo, propriedades de veraneio, propriedades que às vezes sustentam até por locação, recebam gratuitamente essa água. São as minhas considerações. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador. Considerando que não há nenhum colega mais inscrito aqui no tema livre, solicito que seja suprimido o intervalo regimental. Coloco em discussão o pedido do vereador Dr. Alexandre. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, ou os contrários queiram se levantar. Está aprovado o pedido do vereador. Fica, então, suprimido o intervalo regimental. Dando início à ordem do dia, temos a discussão única do projeto de lei 3 de 2018. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador. Esse projeto é de minha autoria, eu solicito a retirada dele por 2 sessões. Coloco em discussão o pedido do vereador Dr. Alexandre adiar por 2 sessões a discussão única do projeto de lei 3 de 2018 em discussão. Nenhum vereador quer fazer da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se levantar. Está aprovado o pedido do vereador Dr. Alexandre, fica adiado por 2 sessões a discussão única do projeto de lei 3 de 2018-L. Anuncio a ordem do dia da próxima sessão. Projeto de lei 13 de 2017, projeto de lei 2 de 2018-L, discussão única do projeto de lei 3 de 2017,
e esse como último. Nada mais havendo tratar na presente sessão, dou a mesma... Antes de encerrar a presente sessão, convoco uma sessão extraordinária para daqui a 3 minutos com a seguinte ordem do dia. Primeira discussão do projeto de lei 11/2018 e primeira discussão do projeto de lei 12, aliás, discussão única. Recapitulando, primeira discussão do projeto de lei 11/2018 e primeira discussão de lei do projeto 12/2018. Discussão única do projeto de resolução 6/2018 e do projeto de resolução 7/2018. Nada mais havendo tratar na presente sessão, dou a mesma por encerrada, desejando a todos boa noite. Com as bênçãos de Deus, damos início à 56ª sessão extraordinária da 7ª legislatura. Tendo-se em vista a leitura já realizada de um trecho da Bíblia e dos artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos e também do Direito da Criança e do Adolescente, passo diretamente a chamada nominal dos senhores vereadores, solicitando ao vereador Alexandre que a faça. Eduardo da Delegacia. Presente. Professora Meire. Presente. Geraldo Atleta. Presente. Edmo Bofete. Presente. Renatinho Watanabe. Presente. Alexandre Amaral, presente. Bengala. Presente. Beto. Presente. Enivaldo. Presente. Feito. Dando início à ordem do dia, temos a primeira discussão do projeto de lei 11/2018. Solicito ao secretário que faça a leitura do mesmo. Alumínio, 13 de abril de 2018, mensagem 11 de 2018. Excelentíssimo senhor presidente, via da presente encaminhamos a deliberação da cedilidade o incluso projeto de lei 11 de 2018, que trata da alteração dos anexos 2 e 3 do PPA, exercício 2018-21, e lei 1954, de 12/12 de 2017, visando a inclusão do programa 0204, ação 1.112, aquisição de equipamentos para unidades de saúde. Antônio Piacentini, prefeito municipal. Projeto de lei 11 de 2018. Dispõe sobre as alterações dos anexos 2 e 3 que integram a lei municipal 1954 de 2017, que trata do PPA para o exercício 2018 a 2021 e das outras providências. O prefeito municipal de Alumínio, usando as atribuições que lhe são conferidas pela legislação de vigor, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam alterados os anexos 2 e 3 que integram a lei municipal 1954 de 2017, plano plurianual, por conta da inclusão do programa número 0204, saída efetiva para uma cidade feliz, e ação 11.12, aquisição de equipamentos para unidade de saúde. Os referidos anexos estão mencionados no artigo 1º da Lei Municipal 1954 de 2017. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Prefeitura Municipal de Alumínio, 13 de abril de 2018. Antônio Piacentini, prefeito municipal. Lido, presidente. Discussão, projeto de lei em discussão. Um vereador querendo fazer uso da palavra, coloca em votação nominal. Eduardo da Delegacia. Aprova. Meire Barbosa. Geraldo Atleta. Aprovo. Edmo Bofete. Aprovo. Renatinho Watanabe. Aprovo. Alexandre Amaral, aprovo. Bengala. Aprovo. Beto. Enivaldo. Projeto de lei aprovado, projeto de lei 11 de 2018 em primeira discussão, aprovado por 9 votos. Primeira discussão do projeto de lei 12 de 2018. Solicito ao secretário que faça a leitura do mesmo. Alumínio, 13/4, mensagem 12 de 2018. Senhor presidente, via da presente encaminhamos a elevada deliberação dessa delidade e o incluso projeto de lei 12 de 2018, que visa a alteração dos anexos 5 e 6 da LDO do exercício 2017, lei 1926 de julho de 2017, lei das diretrizes orçamentárias alteradas pela lei 1954 de 2018 e 17, motivado pela inclusão do programa 0204, ação 1112, aquisição de equipamentos para unidade de saúde. Atenciosamente, Antônio Piacentini, prefeito municipal. Projeto de lei 12 de 2018, dispõe sobre as alterações dos anexos 5 e 6 que integram a lei municipal 1926 de 2017, alterados pela lei 1954 de 2017, que trata da lei de diretrizes orçamentárias de 2018 e dá outras providências. O prefeito municipal de Alumínio, usando as atribuições que são conferidas pela legislação em vigor, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam alterados os anexos 5 e 6 que integram a lei municipal 1926 de julho de 2017, alterados pela lei 1954 de 2017, por conta da inclusão no programa 0204, saúde efetiva para uma cidade feliz, e ação 1112, aquisição de equipamentos para a unidade de saúde. Artigo 2º. Os referidos anexos estão mencionados no artigo 1º da lei municipal 1926 de 2017, alterados pela lei 1954 de 2017. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Alumínio, 13 de abril de 2018. Antônio Piacentini, prefeito municipal. Lido, presidente. Em discussão a lei. Em discussão.
Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, solicito ao secretário que faça a votação nominal. Eduardo da Delegacia. Aprovo. Professora Meire. Aprovo. Geraldo Atleta. Aprovo. Edmo Bofetti. Aprovo. Renatinho Watanabe. Aprovo. Alexandre Amaral, aprovo. Bengala. Aprovo. Beto. Enivaldo. Aprovado. Em primeira discussão, o projeto de lei 12/2018 segue aprovado por 9 votos. Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto de resolução 6/2018. Projeto de Resolução 6/2018. Dispõe sobre a criação de Comissão Especial de Estudos. A Câmara Municipal de Alumínio resolve. Artigo 1º. Fica criada uma Comissão Especial de Estudos nos termos do artigo 56 do Regimento Interno, composta por 5 vereadores, com a finalidade de proceder a estudos para verificar como se encontra o processo de duplicação da rodovia Raposo Tavares, principalmente o trecho que compreende o nosso município, bem como acompanhar obras e exigir melhorias em determinados pontos que afetam o trânsito do município e a segurança dos pedestres. Artigo 2º. A Comissão Especial criada pelo artigo anterior terá o prazo de 1 ano para a conclusão dos trabalhos e a apresentação do relatório final das atividades desenvolvidas. Artigo 3º. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação, Câmara Municipal de Alumínio, 19/4/2018, Enivaldo, vereador. Justificativa. Podemos observar em outros municípios da região o processo acelerado da duplicação da rodovia Raposo Tavares, e algumas delas já estão praticamente 100% concluídas, e não conseguimos entender os motivos quanto à morosidade da duplicação do trecho que compreende o nosso município, visto que também temos um pedágio dentro do município e um dos mais caros. Também a presente comissão terá a finalidade de acompanhar obras e exigir melhorias em determinados pontos que afetam o trânsito do município e a segurança de pedestres. Diante disso, é que estou propondo a criação da aludida Comissão de Estudos e espero a colaboração dos nobres colegas na aprovação da propositura. Enivaldo, vereador. Lido, presidente. Em discussão, o projeto de resolução número 6, em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloco em votação nominal. Professora Meire Barbosa. Aprovo. Geraldo Atleta. Aprovo. Edmo Bofetti. Aprovo. Renatinho Watanabe. Aprovo. Alexandre Amaral, aprovo. Bengala. Aprovo. Beto. Enivaldo. Aprovo. Projeto de resolução 6/2018. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador. Solicito a suspensão da sessão por um minuto para que já possa formar a presente comissão. Coloca em discussão o pedido do vereador Dr. Alexandre em suspender a sessão por um minuto em discussão. O vereador que não precisa da palavra, coloca em votação. Se forem favoráveis, permaneça a comissão, os contrários querem se levantar. Está aprovado o pedido do Dr. Alexandre e fica então suspensão por um minuto. Solicito ao secretário que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Eduardo da Delegacia. Presente. Professora Meire. Presente. Barbosa. Geraldo Atleta. Presente. Edmo Bofetti. Presente. Renatinho Watanabe. Presente. Alexandre Amaral, presente. Bengala. Presente. Beto. Presente. Enivaldo. Presente. Conforme acordo das bancadas, fica como presidente, por ter sido autor do projeto, o vereador Enivaldo. Eleito por unanimidade como relator o vereador Geraldo Atleta, e como membros o vereador Eduardo da Delegacia, o vereador Dr. Alexandre Amaral e o vereador Edmo Bofetti, composta por, então assim, com cinco membros. Anuncio o projeto de resolução 7, o qual peço ao vereador Alexandre que faça a leitura do mesmo. Projeto de resolução número 7/2018, suprime a 49ª sessão ordinária da 7ª legislatura. A Câmara Municipal de Alumínio resolve. Artigo 1º. Fica suprimida a 49ª sessão ordinária da 7ª legislatura em virtude da suspensão do expediente da Câmara Municipal no dia 30/4/2018, conforme ato da presidência 7/2018, de 20 de abril de 2018. Artigo 2º. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Câmara Municipal de Alumínio, 20 de abril de 2018. Eduardo Jesus de Mello, presidente. Professora Meire Barbosa, vereadora. Vice-presidente. Geraldo Atleta, primeiro secretário. Justificativa. Com a suspensão do expediente da Câmara Municipal no dia 30/4, segunda-feira, conforme ato da presidência 7 de 2018, entendemos necessário apresentar a propositura em questão. Lido. Coloco em discussão o projeto de resolução. Em discussão. Um vereador querendo fazer uso da palavra, coloca em votação. Professora Meire Barbosa. Aprovo. Geraldo Atleta. Aprovo. Edmo Bofetti. Aprovo. Renatinho Watanabe. Aprovo. Alexandre Amaral, aprovo. Bengala. Aprovo. Beto. Enivaldo. Aprovo. O projeto de resolução segue aprovado por 8 votos. Antes de encerrar a presente sessão, convoco uma sessão extraordinária para daqui a 1 minuto, para segunda discussão dos projetos de lei 11 e 12 de 2018. Nada mais havendo a tratar na presente, dou a mesma por encerrada. Com as bênçãos de Deus, damos início à 57ª sessão extraordinária da 7ª legislatura.
Tendo-se em vista as leituras já realizadas durante a sessão ordinária de um trecho da Bíblia, dos artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos e do Estatuto de Direito da Criança e do Adolescente, passo diretamente à chamada nominal dos senhores vereadores, solicitando ao vereador Alexandre que o faça. Pela ordem, presidente. Pois não, Como se trata de segunda discussão, solicito que seja suprimida a leitura do projeto. Farei com prazer depois que o senhor fizer a chamada nominal dos senhores vereadores. Eduardo da Delegacia. Presente. Professora Meire Barbosa. Presente. Geraldo Atleta. Edmo Bofete. Presente. Renatinho Watanabe. Presente. Alexandre Amaral, presente. Bengala. Presente. Beto. Enivaldo. Presente. Agora sim, presidente. Dando início à ordem do dia, eu anuncio a segunda discussão do projeto de lei 11 de 2018. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador? Refaço o meu pedido para que seja suprimida a leitura, tendo em vista que já foi lido na sessão. Coloca em discussão o pedido do vereador Arthur Alexandre. Em discussão o pedido. Um vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários querem se levantar. Está aprovado o pedido do vereador Arthur Alexandre. Passamos, então, diretamente à votação do projeto. Passamos diretamente, perdão, à discussão do projeto de lei. Em discussão, o projeto. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloca em votação nominal. Eduardo da Delegacia. Aprovo. Professora Meire Barbosa. Aprovo. Geraldo Atleta. Edmo Bofete. Aprovo. Renatinho Watanabe. Alexandre Amaral, aprovo. Bengala. Aprovo. Beto. Enivaldo. Aprovo. Projeto de lei 11 de 2018 em segunda discussão segue aprovado por 9 votos. Segunda discussão do projeto de lei 12 de 2018. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador? Também como se trata de segunda discussão e lido na sessão anterior, solicito que seja suprimida a leitura. Coloco em discussão o pedido do vereador Arthur Alexandre em suprimir a leitura do projeto de lei 12 de 2018. Em discussão o pedido. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se levantar. Está aprovado o pedido do vereador Arthur Alexandre. Fica então suprimida a leitura em segunda discussão do projeto de lei 12 de 2018. Passamos diretamente à discussão do projeto de lei. Em discussão o projeto. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloco em votação o projeto de lei. Eduardo da Delegacia. Aprovo. Professora Meire Barbosa. Aprovo. Geraldo Atleta. Aprovo. Edmo Bofete. Aprovo. Renatinho Watanabe. Aprovo. Alexandre Amaral, aprovo. Bengala. Aprovo. Beto. Enivaldo. Aprovo. Em segunda discussão, o projeto de lei 12 de 2018 segue aprovado por 9 votos. Discussão única do projeto de lei 13 de 2018. Solicito ao secretário que faça a leitura do mesmo. Alumínio, 13 de abril de 2018, mensagem 13 de 2018. Senhor presidente, via da presente encaminhamos a elevada deliberação dessa fidelidade, inclusive o projeto de lei 13 de 2018, que trata de autorização para abertura de crédito adicional especial para atender os investimentos pelo orçamento impositivo da União com repasse de recursos financeiros do Ministério da Saúde, Fundo Nacional de Saúde destinado através de emendas parlamentares. Emenda de 49.580, Guilherme Mussi Ferreira. 2016. Recurso, emenda parlamentar 99.930, deputada Yara Bernardi, 2016. Recurso de emenda no valor de R$ 107.080, Vitor Lippe, 2016. Recurso de emenda parlamentar R$ 220.365, Herculano Passos, 2017. Recurso de emenda parlamentar 98.750, Vitor Lippe, 2017. Recurso de emenda parlamentar, 180.000, Vitor Lippe, 2017. Considerando os enormes benefícios que as aquisições pretendidas proporcionarão à coletividade luminense, é que pedimos que o projeto seja apreciado em regime de urgência. Certo do que os senhores edis acatarão o pedido, subscrevemos-nos com os protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Antônio Placentini, prefeito municipal. Passamos então agora ao projeto de lei 13 de 2018. Projeto de lei 13 de 2018 dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial. O prefeito municipal de Alumínio, usando as atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, faz saber que a Câmara Municipal aprove e ele promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o executivo autorizado a abrir na Contadoria Municipal crédito adicional especial no valor de R$ 725.732,80 para atender os recursos financeiros destinados ao município pelo Ministério da Saúde, Fundo Nacional de Saúde, por meio de emendas parlamentares. 02.00.00, Prefeitura Municipal de Alumínio, 02.14.00, Departamento de Saúde, 02.14.02, Fundo Municipal de Saúde e Atenção Básica. Projeto 10.31.0204.1.112, aquisição de equipamentos para a unidade de saúde. Elemento de despesa 4.4.90.52.00, equipamentos e materiais permanentes, R$ 725.732,80.
Artigo 2º. O crédito autorizado no artigo 1º será coberto com recursos provenientes do excesso de arrecadação, provocados com recursos provenientes pelo repasse de recursos do Ministério da Saúde, Fundo Nacional de Saúde, por meio de emendas parlamentares. Total, R$ 725.732,80. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Prefeitura Municipal de Alumínio, 13 de abril de 2018. Antônio Piacentini, prefeito municipal. Lido, presidente, com parecer favoráveis. Coloco em discussão o projeto de lei. Em discussão. O vereador querendo fazer uso da palavra, coloco em votação nominal. Professora Meire Barbosa. Aprovo. Geraldo Atleta. Aprovo. Edmo Bofete. Aprovo. Renatinho Watanabe. Aprovo. Alexandre Amaral, aprovo. Bengala. Aprovo. Vereador Beto. Aprovo. Enivaldo. Aprovo. O projeto de lei segue aprovado por 8 votos. Nada mais, né? Nada mais havendo a tratar na presente sessão, dou a mesma por encerrado, desejando a todos boa noite.